Olá, mundo! Tudo bem, queridos? Hoje, dia 18 de março, nós estamos em mais uma grande jornada, em mais um grande dia que Deus nos deu, numa noite espetacular. Nós vamos começar a nossa tarefa diária da gente poder trabalhar. Opa, deixa eu colocar aqui, já estão falando aqui, ei, coloca o fone que fica melhor. Da gente começar o grande trabalho de estudar a palavra de Deus. Ao estudar a palavra de Deus, a gente vai se entregando, a gente vai construindo, a gente vai agindo de maneira tal que nós vamos nos redescobrindo em Cristo Jesus e vendo exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Estou muito feliz porque hoje nós temos um convidado que vai trazer para nós aí uma grande explanação sobre esse texto que nós estamos envolvidos, que tem muito a ver em nós compartilharmos dia após dia a palavra de Deus com você, tá bom? Então não saia daí que nós vamos já começar aqui. Opa, deixa eu só ver aqui se eu encontro. Se eu encontro, ainda não encontrei, né? Mas vamos ver aqui. Josimar Ribamar, tudo bem, meu amado? Deus te abençoe grandiosamente. É um prazer ter você aqui conosco nesta noite. E a gente fica feliz também de a gente poder fazer aqui este grande momento com a palavra de Deus. Nós estamos nessa trajetória, uma trajetória bíblica, de onde nós estamos separando nada mais, nada menos do que 31 dias. 31 dias no mês de março para que a gente possa estudar a palavra de Deus através aí do grande sábio Salomão, tá bom? Então, Salomão que tem trazido para nós aí este momento de alegria. Márcio, já estou te convidando aqui, tu não aceitou. Vou mandar de novo o convite. Vou mandar de novo o convite para você. Muito bem. Glória a Deus, homem de Deus. Senhor, pastor Marcelo. Pai do Senhor. Deixa eu ajeitar aqui, que eu estou meio de lado aqui. Agora, fiquei melhor. Rapaz, você tá bonito, tá elegante, né? Que bom. Tem que estar numa live dessa, né, meu irmão? Tem que caprichar. Eu estou assim Alô, porque mundo. não deu nem tempo de tomar banho, porque eu cheguei agora. Olá, mundo! Estamos aqui começando o estudo. Não sei se você sabe, Cláudia, claro que você sabe, nós estamos há 31 dias nessa jornada de estudarmos a palavra de Deus, que é o livro de Provérbios. E nessa jornada nós estamos todos os dias meditando. O livro de Provérbios nos traz a sabedoria, o conhecimento, nos traz a advertência, nos faz ficar inteligentes, nos faz blindar as nossas vidas e ficar em condições de poder agir melhor frente aos desafios da vida. E são diretrizes que nós vamos construindo, que nós vamos trazendo, diretrizes práticas, que vai nos fazendo, neste mundo plural, trazer situações ou condições para vivenciarmos melhor. Antes de a gente começar, missionário, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Cláudio Márcio, você que é um homem extremamente inteligente, ungido, um homem capacitado, que Deus tem usado muitíssimamente, tanto você quanto sua esposa, você que está à frente de alguns ministérios e que tem um trabalho excepcional aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho
dessa sua trajetória e por que que você ama o livro de Provérbios. Amém, pastor Marcelo. A paz do Senhor, primeiramente, né? É um prazer estar aqui com você, com todo mundo que acompanha aí, né? As suas lives aí no Facebook, eu tenho acompanhado. Confesso que nem sempre a gente consegue acompanhar todas, né? Por causa do nosso dia a dia, mas hoje eu assisti umas 3, 4 lives. Para mim estar mais inteirado também, né? Eu participar um pouco melhor. Nós estamos em Manaus há 12 anos, né? Graças a Deus. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Cheguei aqui trabalhando na Fundação Boas Novas e hoje congrega na Liadã, área 207, com o pastor Borrego, né? Nós somos líderes do Ministério de Casais, temos uma célula de casais frutífera e próspera, sou líder dos obreiros da minha congregação e fazemos um trabalho com recuperação de dependente químico por fora, né? E estamos aí. Nós temos uma paixão especial pelo livro de Provérbios, é um livro de sabedoria, e a gente fica, na leitura bíblica, a gente fica pasmo como um homem, há tantos anos atrás, podia desfrutar, né? É assim que nós podemos dizer, de uma sabedoria tão grande, né? E nós cremos realmente que só Deus tinha esse poder. E Provérbios é um dos meus livros preferidos. Eu postei até algumas coisas no meu status hoje de Provérbios, né? E as pessoas não entendem, pastor Marcelo, e pensam que a gente está, né, jogando uma piada, alguma coisa, mas é uma passagem bíblica, né? Eu dei uma provocada aqui nos textos do capítulo 18, e muita gente aí está aborrecido, o que que houve, não sei o quê. Na verdade, vai lá, lê o texto, né? É o texto, é a Bíblia, né? E a Bíblia ela vai se completando e vai nos trazendo realidade da nossa realidade. E ela vai nos desnudando, ela vai nos descaracterizando daquela santidade ou daquele esconderijo e vai nos mostrando para o mundo. A Bíblia ela vai nos desnudando de forma que, quando a gente vai lendo, a gente vai sendo exatamente exortado, exatamente chamado a atenção, ou vai nos edificando. Graças a Deus, isso aqui eu estou bem. Opa, isso aqui eu estou ruim, posso melhorar. Isso aqui, meu Deus, me perdoa porque está errado. Esse é o papel da Bíblia. É verdade. Trazer luz, né, para a nossa vida, né? Esclarecimento para a nossa caminhada. Eu aconselharia todo crente, todo discipulado que eu faço, eu vou discipulando e vou indicando o livro de Provérbios para ler também, né? Acompanhando algumas passagens. E por esses dias eu falava do capítulo 4 com um discípulo meu, mostrando para ele o que Salomão, né, na sua sabedoria, dizia ali, o que ele pensava acerca de alguns assuntos. E eu espero poder contribuir um pouquinho aqui com o seu ministério, com a sua vida, né? A Bíblia diz que é Amém. ser sábio, anda com sábio, né? Então eu estou aqui porque eu quero ser sábio, né? Não, eu estou convidando você, lhe convidei porque eu quero ser sábio. Amém? Abra aí, então, capítulo de número 18. Né? Esse capítulo fala muito sobre, a gente falando de sabedoria, fala muito sobre sabedoria e sobre tolice, né? Por incrível que Isso. pareça, né? Por exemplo, o versículo 1 diz: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que que você entende exatamente sobre isso? Nesse texto aqui, Marcelo, eu estava meditando e eu não ouvi você falar a primeira palavra, desculpe, talvez tenha falhado, mas ela fala acerca do solitário, né? Que o É, solitário, ele busca o seu próprio interesse, né? E no contexto, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, subentende-se que aquele que busca o próprio interesse, aquele que busca só coisas para si mesmo, ele está indo na contramão da sabedoria, né? Ele está verdade. tentando fazer uma caminhada sozinho, está tentando resolver suas próprias coisas, quando na verdade o mundo é plural, né? A gente tem que pensar no próximo, nas coisas que estão ao nosso redor, né? Eu citava numa, na doutrina que eu dava terça-feira na igreja, na semana retrasada,
Eu dizia de um livro que eu lia há muito tempos atrás, mas que dizia: em seus passos, o que faria Jesus, né? Se nós parássemos para tomar decisões, né, pautadas na vontade de Jesus, ou se perguntássemos o que faria Jesus numa decisão dessa, né, nós não seríamos como solitários, nós não seríamos insensatos nas nossas decisões, nos afastando da sabedoria. É verdade. Agora você vê que nesse início de Provérbios 18, o sábio faz uma exortação às pessoas que se isolam, principalmente por motivos egoístas. Porque esse que é o problema. Você falou que o mundo é plural e as pessoas são tão egoístas que agora elas tentam se isolar de maneira que elas não querem dividir, elas não querem repartir. A Bíblia diz de graça recebestes e de graça tu tens que dar. É como se nós tivéssemos o compromisso, nós tivéssemos o dever, recebêssemos o ultimato da parte de Deus para que a gente continuamente viesse dividir tudo aquilo que nós recebemos, principalmente do céu. É verdade, pastor Marcelo, concordo. Agora, o que eu acho que agora é claro, a gente tem que se separar sim, mas se separar de pessoas que maquinam mal, pessoas que odeiam a justiça, pessoas que desprezam a Deus, pessoas que desprezam a família, pessoas que desprezam aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita. Essas pessoas nós temos que nos isolar, porque elas poderão nos influenciar de maneira negativa. E, pastor Marcelo, o que eu costumo dizer, eu trabalho muito com aconselhamento cristão, né? Nós fizemos na Faculdade Boas Novas lá, uma matéria com o pastor Cláudio lá, aconselhamento cristão, aprendi muito, cresci muito com ele, né? E o que eu vejo muitas das vezes, eu quero falar um pouquinho da área do casamento, mas trazendo para o livro de Provérbios também, é a insensatez de muitas pessoas que estão casadas, a insensatez de muitas pessoas que estão pensando e estão sendo, apesar de estarem casados, apesar de serem dois, querem viver como solteiro, querem levar um mundo que não seja solitário, né? Eu costumo dizer, nos aconselhamentos eu digo isso, a gente precisa amar as qualidades e suportar os defeitos, e aí nós vamos longe, nós vamos alcançar. Quando ele diz que se insurge contra a verdadeira sabedoria, subentendo que ele está lutando contra o próprio Deus, que a sabedoria maior ela vem de Deus, né? Ele está lutando contra a própria palavra de Deus. Se ele faz uma escolha. Eu aconselhei um casal, um rapaz que dizia: não, mas eu gosto de jogar bola, ela tem que fazer a comida, ela tem que fazer assim. Então, eu falei: mas rapaz, você quer levar uma vida de solteiro sendo casado? Não dá, não pode, né? Isso é coisa de insensato. Bem colocado. Até porque as pessoas que são insensatas, elas não buscam os bons conselhos. O texto diz que essa pessoa, ela se interessa por si mesma, ela é egoísta. Então, ela nem deveria casar, porque quando você casa para com o outro, para que você possa realizar os sonhos e fazer o outro também ser feliz. Né? E tem muitas pessoas casando para ser feliz, esse que é o erro. Você tem que casar com a felicidade antes de casar com uma pessoa. Porque quando você toma esse posicionamento e você passa a rejeitar todos os bons conselhos, você acaba ficando, de fato, vazio, egoísta, e você vai sofrer consequências amargas, até na sua relação com Deus. É verdade, Marcelo. E curioso desse assunto que você falou, eu só quero acrescentar que quando eu fui casar, o meu pastor me chamou no gabinete. E ele me disse uma coisa que me causou impacto naquele momento. Ele falou: quer ser feliz? Foi uma pergunta, né? Você quer ser feliz? Não case. Ele falou: quer fazer alguém feliz? Então case. Né? E ele me explicou o propósito do casamento ali, que não seria só... Ele não seria algo singular, né? Algo que fosse só para mim. Eu não achei a palavra correta aqui agora, me perdoe, mas algo que fosse unilateral, né? Que fosse só para mim, mas que seria para o meu cônjuge, para a minha pessoa. Quanto ao conselho, o próprio livro de Provérbios ele vai dizer: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros a sabedoria.
Então, se a gente ouvir o conselho dos sábios entendedores da palavra de Deus, nós vamos a um caminho de vitória e a um caminho de sabedoria. É verdade. Você percebe que o versículo 2 diz, ó, não toma prazer o tolo no entendimento, senão que se descubra o coração. Ou seja, o homem que não tem bom senso, ele acaba sendo, ele não se interessa pelo entendimento, ele não se interessa por conselho, e sim só dispor a sua opinião, e ele acha que ele sabe tudo, e ele acha que tem que ser desse jeito. E às vezes, voltando para o casamento, o cônjuge sofre porque o marido traz esse posicionamento para dentro de casa, achando que ele é uma voz única, que ele é uma voz de comando e não tem uma voz de aconselhamento, não tem um diálogo de dividir interesses ou dividir tarefas, e ele, por conta disso, acaba tentando construir isso que a gente chama de tirania dentro do lar, tirania no casamento, tirania com a família. E acaba sofrendo todo mundo, porque esse tolo ele não se interessa em aprender, mas só em dar sua opinião, só fala, só ele sabe, só ele tem razão. É verdade, pastor Marcelo. E, inclusive, curioso é que nós tratamos também de uma família que existia um caso similar a esse, né? Ele achava que ele, por ser o homem da casa, o seu cabeça, a esposa não tinha direito de opinar, ela não tinha direito de falar nada, ela tinha que se prostrar, ela tinha que se submeter a uma autoridade que, na verdade, era de soberania excessiva, né? Vamos dizer assim. Ele se achava o soberano da casa, né? E aquilo estava complicado, porque ele não estava vendo que, de certa forma, ele estava destruindo a casa dele, ele estava acabando com o casamento dele, estava trazendo entristecimento para a vida da sua esposa. E nós trouxemos aconselhamento, mostramos o caminho e dizemos que a esposa também precisa ter voz no casamento, ela precisa, né? Quantas vezes, né, a gente, na nossa ansiedade, queremos tomar alguma decisão e a esposa vem no nosso ouvido e fala, olha, o que você vai fazer, né? Não é verdade, pastor Marcelo? Quantas vezes? Olha, esse não é o caminho. Não é Né? o Porque às caminho. vezes a gente como sanguíneo, né? Eu sou mais sanguíneo, eu sou mais explosivo, a gente quer externar, às vezes, o que está no nosso coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O calar é mais sábio do que o falar, né? E às vezes ouvir é melhor do que falar. Você praticar a bondade quando, na verdade, você externa um sentimento que, de certa forma, vai trazer ferida para você, para o seu companheiro, para o seu cônjuge, para o seu amigo de ministério, para o seu pastor, para o seu membro, para o seu congregado, né? Então, são uma série de nuances aí dentro dessa visão, né? A mulher tem uma característica de discernir antes do tempo. Ela parece que ela nasceu com um passo na frente do nosso. A gente, às vezes, não quer aceitar, mas essa é a verdade. E aí, a gente poderia evitar alguns choques, a gente poderia evitar alguns problemas, a gente poderia não sofrer tantas consequências amargas se a gente pudesse andar nos passos em que a mulher anda. A mulher sábia, a mulher instruída por Deus, a mulher que tem esse discernimento, né? O texto diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em revelar sua própria opinião, ou seja, em si, isto é, ele tem prazer em revelar única e exclusivamente a sua loucura, a sua estupidez. E E é tem uma, isso que e tem uma pode visão falar. tacanha, né, Marcelo? Uma visão, ele tem uma visão tacanha, porque só olha para ele, só olha para frente, né? E acaba se tornando um insensato. Ó, o homem avisado, diz Provérbios 12, 23. Ó, o homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a sua
estutícia, a sua imbecilidade. Essa que é a verdade. Mas, missionário Cláudio, você deve ter separado aí alguns versículos que são versículos que você considera riquíssimos neste capítulo. Gostaríamos de conversar sobre eles e a gente poder meditar aí juntos, por favor. Amém. Eu separei aqui o versículo 10 do capítulo 18, né? Ele diz assim, Versículo 10. Isso. 18, versículo 10. Certo. Ele diz, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Depois de toda... que a gente vai ver o contexto do texto, que se a gente fosse parar para falar, acho que a gente viraria a noite aqui, né? Não há palavras que possam cobrir tanta sabedoria, tanta riqueza de conhecimento, né? Mas eu separei esse texto porque o que eu tenho visto, nós vivemos num país idólatra, Marcelo. E eu disse isso para poucas pessoas, porque muita gente não quer ouvir. Nós, às vezes, buscamos a nossa segurança em tantas outras coisas. Buscamos a segurança no irmão fulano, no irmão ciclano, no patrão, numa empresa, em nomes em que não tem força, em nomes que não é um baluarte de salvação, mas é uma falha esperança. E se nós, como igreja, entendemos que Torre Forte é o nome do Senhor e nele estaremos seguros, alcançaremos vitória, chegaremos a lugares mais altos, conquistaremos os nossos ideais e objetivos. O problema da humanidade, da igreja de hoje, da igreja de 2020, é o problema da desobediência. É a falta de reconhecer a autoridade suprema de Deus e de se firmar nela. Mesmo quando tudo pareça perdido, eu declaro na minha casa que Torre Forte é o nome do Senhor. E nele eu confio. Nele está, aleluia, eu estarei seguro, eu me acolho nas asas dele e ali eu tenho segurança. Amém. Essa coisa do nome do Senhor significa perfeição. É um nome perfeito, é um nome confiável. Abre aí Salmo 8, versículo 1 aí. Por favor, missionário, que eu vou procurar um outro aqui, que é o 20. Eu acho que tem a ver com isso que você falou. Deixa eu procurar aqui, 20. Salmos 20. É o 8, Aqui, Salmo 8, versículo 1. Esse aí eu tenho certeza. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É isso aí. Então, o nome dele é um nome que é... Então, veja que nós não estamos nem falando que é forte. Nós estamos falando da magnitude, que é o nome dele. Olha o Salmo 20, versículo 22. Envia-te socorro desde o seu santuário e tu sustenta desde Sião, porque é forte o teu nome. O nome de Deus é a garantia de que eu e você vamos ser sábios. É a garantia de que eu e você não vamos entrar em barca furada, não vamos enfrentar crises sem ajuda divina, sem ajuda do Eterno. Porque a Bíblia tem dito isso, porque Deus, nele, é uma fidelidade para conosco. E essa fidelidade de Deus que não erra, essa fidelidade de Deus que não falha, essa fidelidade de Deus que tem poder, que esse nome que é misericordioso, é um nome que nos sustenta e é um nome que nos faz confiar. Então, o camarada que é sábio, ele confia nesse nome, porque esse nome é forte. Esse nome é magnânimo. Esse nome, como diz o Salmo 20, versículo 2, ele é que sustém
Sião, ele sustém a igreja, ele sustém a nossa vida, ele sustém a nossa família, é ele. E ele diz que sob o estrado desta palavra viveremos a vitória, viveremos a vitória. E Paulo diz, olha, não é só ser vencedor, não, é ser mais que vencedor em Cristo, que é a própria palavra, que é a própria sabedoria, que estava na construção do mundo e que sabe muito bem nos mostrar isso no Provérbios 8, que ele engendrou, que ele criou, que ele formou os astros, separou as águas da terra, ele gerou isso só pelo poder da palavra. Então ele é forte. Eu não sei por que você, falando de idolatria, se confia tanto em homens, se confia tanto em idólatras, se confia tanto em posicionamentos mecânicos, quando a palavra nos garante, e na ciência ainda não encontrou uma contradição dela, de que o Deus Todo-Poderoso, esse sim, ele é magnânimo, esse sim ele é poderoso, esse sim ele é forte. Olha, a gente vive um tempo, Marcelo, só para não nos alongar muito, mas a gente vive um tempo de que a igreja vive uma grande dificuldade de trabalhar essa confiança, de estar seguro nele, né? Eu lembro que eu tive Covid, né? E eu fui internado, fui para o CTI no primeiro dia, e eu estava lembrando esses dias com a minha esposa, e eu lembrei quando um enfermeiro lá, que era cristão, ele me disse, ele citou nos meus ouvidos, o Senhor está aqui, lute pela sua vida. E tão somente ouvir o nome de Jesus, tão somente ouvir aquela palavra, já me deu ânimo e forças para caminhar. E muitas das vezes nós temos dificuldade. Vivemos uma geração pirracenta, em que, se Deus diz não, eles não querem receber, né, a oposição de Deus, ou Deus diz, não vai, fica por aqui. É aquela história, né? Não havendo sábia direção, o povo cai. Então, muitas das vezes nós erramos porque deixamos esse nome forte, deixamos a magnificência de Deus, né, de lado, e queremos fazer a nossa vontade, queremos seguir o nosso eu, o nosso caminho, e deixamos de estar seguros. Você falou certo, porque deixamos de estar seguros, de estar salvo. E aí nós ficamos, isso significa que nós ficaremos fora do perigo. Ser salvo é isso, é estar fora do perigo. Então, estar com Deus é estar fora do perigo. Por mais que nós estejamos cercados de adversários, de um grande exército, de grandes problemas e tal, mas se nós estamos em Deus, nós vamos estar fora do perigo. Aí você estava falando, eu me lembrei o que o enfermeiro falou para ti, me lembrei do Salmo 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Seguro. Estarás seguro. Estarás fora do perigo. Estarás salvo. Então, e a sua verdade é escudo. É escudo. Então, a proteção, a vontade de Deus é que a gente tem esse escudo, e além de escudo é broquel. Então é fantástico essa palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Né? Tem Conversa outro? Vamos lá boa, para o né? próximo. Estamos aprendendo demais. Eu separei um versículo que eu achei muito interessante, pastor Marcelo. Eu gosto o livro de Provérbios, ele não é um livro para você ler de qualquer maneira. É um livro de meditação. Se as pessoas, eu não sei se você concorda comigo, né? Mas é um livro para você ler versículo por versículo e você meditar naquilo que você está lendo, você tentar entender e aplicar aquilo para a sua vida de hoje. Eu separei o versículo 13 também. E esse aqui vai dar o que falar, né, pastor Marcelo? Ele diz assim, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você já tinha falado de estultícia antigamente? O dicionário diz que estultícia é insensatez, falta de juízo. Falta de juízo. Olha, como diz o caboclo,
Esse é forte, né? Eu estou lendo ele aqui de novo e, de fato, né, quem responde antes de ouvir age como um tolo e causa vergonha para si, na minha versão aqui. Ou seja, aquele discurso apressado, né, que demonstra autoconceito e que garante que o camarada está passando vergonha continuamente porque ele, ele fala antes de pensar. Ele traz a sua opinião de maneira irresponsável. Isso acontece muito em todos os lugares que a gente vai. Hoje em dia, todo mundo quer ter voz. Só que a pessoa quer ter voz, mas ela não tem. Isso aqui é interessante, vou até falar com bastante calma. As pessoas dizem que querem ter direito de voz, mas ela não tem um conceito, porque ela não tem uma verdade absoluta para dizer. Ela não tem uma ela não tem, de fato, algo que possa ser íntegro, algo que possa edificar. Então, não basta só ter voz, não basta só querer falar, não basta só querer dizer, ela tem que ter conteúdo. As pessoas querem Olha, ter você voz, mas não falou, tem conteúdo. desculpe te interromper, mas essa passagem me trouxe a lembrança daquele mensageiro que ele queria, ele desejava trazer a mensagem para o rei, né? E ele corre na frente e quando ele chega diante do rei, o rei fala: qual é a mensagem? E ele: eu não sei, eu corri antes de ouvir. É mensageiro sem mensagem. É, a gente, sabe, às vezes a gente não quer, e isso abrange muitas outras vertentes, né, Marcelo? Às vezes a gente não ouve as pessoas, a gente não quer ouvir, a gente quer ter pré-julgamento, a gente quer falar: olha, pastor Marcelo, foi você que fez isso de mim, mas sem que sequer te ouvir a tua verdade, ouvir o teu lado da história, sentar com você. Isso fala de consideração, isso fala de respeito. Né? Isso também deixa claro que se você se apressa em dar a sua opinião, antes de ouvir os fatos reais, os fatos mesmo, você está mostrando que é um tolo e por isso que você vai continuar passando vergonha. Então você tem que conhecer os fatos para você falar. Você tem que ouvir e conhecer os fatos. O rei perguntou: qual é o recado? Qual é a mensagem? Não sei. Eu não ouvi de fato, né? Eu não me coloquei a ouvir, eu não entendi. Então eu não posso, porque eu me apressei, não ouvi. Isso é fantástico, isso que você está dizendo. Eu tinha um pastor que era o Josué Monteiro, né? Lá no Rio de Janeiro, congreguei para ele muitos anos, um homem muito sábio. E ele falou sobre mensageiro, um dia ele pregou sobre mensageiro sem mensagem. E ele abordou esse texto. Eu não vou falar que não, deixa para os nossos ouvintes pesquisarem e aprenderem um pouquinho, depois eles comentam aí na live com a gente no privado, né? Eles precisam aprender um pouquinho também. Então, tem gente que não tem uma mensagem, não tem um conteúdo, porque não ouviu, porque não se exercitou, porque não praticou, porque não meditou, e é um mensageiro sem mensagem. Não tem o que falar. Por quê? Fala com precipitação. Fala e age com insensatez, com falta de juízo, e como o senhor mesmo disse, age como um tolo. Né? É verdade. Você dá licença que eu vou só passar aqui no meu tempo, que isso aqui é o papermit. Não sei se você conhece, isso aqui é hortelã-pimenta do Terra. Aí você faz assim, ó. Isso dá foco, dá energia, isso dá, entendeu? Dá bem-estar. Então, é importante você usar para Isso é que coisa da você... pastora França, né? Inclusive, Para você ser elétrico. eu ganhei um presente dela aí que foi uma bênção, viu? Até, inclusive, está acabando, agora eu vou ter que comprar um, porque ela, tipo, né, dá uma amostrinha e depois você tem que ir lá Ela e dá comprar. dose homeopática, né? É, é verdade.
É verdade, é muito bom isso aqui, esse produto aqui do Terra, né? É, e esse versículo 13, eu ainda quero me prender mais um pouco nele, porque ele fala muito sobre essa coisa de vergonha. Você vê que tem pessoas que ela calada, ela se torna um grande sábio, de Salomão. Por quê? Porque se ela for falar e ela não tiver conteúdo para dizer, entendeu? Aí ela se perde. Por que as pessoas te criticam? Me criticam? Porque elas querem falar, mas elas não têm o que falar, porque elas não entendem que eu e você fomos vocacionados, que eu e você fomos visitados pelo Espírito Santo, eu e você fomos selados por esse Espírito Santo e ele nos deu um ministério. Até eu, no início da minha vida, da minha carreira ministerial, eu não queria. Hoje, eu tenho prazer de dizer que eu sou um ministro eclesiástico, sou um servo do Senhor, sou um missionário, sou um Amém. pregador, sou um apóstolo. Você tem prazer de dizer isso, por quê? Porque nós temos o que dizer. E esta mensagem que a gente tem a dizer, nós nunca nos calamos diante das afrontas, porque nós sabemos que ela é uma mensagem transformadora. Ela vai levar as pessoas a chegar a um patamar de reino, de eternidade, de vida absoluta. E as pessoas não entendem isso, porque essa ousadia, essa autoridade que está em nós foi dada única e exclusivamente por Deus. Então, elas precisam calar e nos ouvir, porque nós temos uma mensagem para dizer, mas elas querem tampar os ouvidos. Aí eu lhe pergunto, quem você está ouvindo, meu amigo? Para que você está dando seu ouvido? Ao que você está se interessando? Qual é o conteúdo daquilo que você realmente busca, o que você tem? Um dia desse, eu estava olhando um celular de um adolescente, meu amigo só tinha palavras subliminares através de funk negativo, só tinha brincadeiras, coisas absolutamente imundas que estava aprisionando e levando para o abismo. Porque estava ouvindo as coisas erradas, porque está ouvindo as informações erradas, porque está ouvindo os projetos errados. Então, nós cristãos, principalmente nós que temos chamado, Cláudio, nós que estamos aqui vocacionados, temos sobre nós um manto sacerdotal, não podemos nos calar, porque nós temos uma mensagem. Amém, graças a Deus, né? E essa mensagem que nos trouxe até aqui nessa live hoje, é essa palavra que tem trazido fortalecimento para a minha e para a sua caminhada e que tem nos conduzido a caminho de vitória. Às vezes as pessoas falam precipitadamente, né, eu digo isso, e criticam, eu fico assim, eu fico pasmo, às vezes a gente vai no culto, o irmão diz assim, a palavra não foi boa hoje, ou essa palavra, o culto não foi bom, né? Para mim, isso é falar precipitadamente, é falar com estutícia, é falar com estupidez, né? Que como que pode a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que ela é viva e eficaz como espada de dois gumes, né? Que tem poder para penetrar até na divisão da alma, do espírito. Então, a gente precisa aprender a absorver, aprender a ouvir o texto bíblico, aprender a nos alimentar, a meditar nesta palavra. Nós aprendemos a ter tudo mastigado, nós não queremos dedicar tempo, nós não queremos dedicar a nossa vida à leitura da palavra, né? Nós estamos com um propósito na igreja hoje, o pastor Bruno colocou, a leitura da Bíblia em um ano, e é super interessante. Você está lendo, eu tenho feito a minha leitura diária, eu tenho acompanhado, às vezes eu vou um pouco mais à frente, né? Que a gente, como pregador, é curioso, né, Marcelo? A gente salta uma palavra nos nossos olhos e a gente vai um pouquinho mais além, pesquisando e olhando e procurando entender aquele texto e buscando uma palavra rema. É verdade. Olha, quando eu estiver falando, você pode me interromper e falar, meu amigo, porque às vezes eu sei que vem aquela vontade e a gente tem, e nós não podemos perder o fio da ideia. Eu sei que você é um homem muito educado, você é um gentleman,
um homem muito gentil, mas nós estamos aqui muito mais para lhe ouvir, para conhecer as ideias absolutas de Deus através da sua mente, do seu chamado, Amém, do pastor que ouvir Marcelo. o Amém. pastor Marcelo. Porque o pastor Marcelo, ele é o menor de todos os homens. Ele estou aqui para fazer você crescer junto com o nome santo de Jesus, e a gente possa crescer junto através da sabedoria de Deus que está impregnada no teu coração. Tem o próximo versículo? Amém. Vamos lá. O versículo 14 eu separei também. Eu separei uma sequência, né? Não O tem espírito, problema, vamos. é porque eu gostei aqui, né? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Uma pergunta. É Rapaz, conveniente esse versículo, sabe por quê, Marcelo? Eu separei ele, porque eu meditei no livro de Provérbios, porque nós vivemos essa realidade hoje. Isso aqui falou muito forte ao meu coração, porque a gente vê que as pessoas que estão sofrendo desse mal que nos assola, a Covid-19, sofrendo dessa doença, muitos deles que se entregam, que deixam o seu espírito se abater. Eu tinha um amigo, né, pastor Olívio, do Rio de Janeiro, e ele já dizia, antes de pegar a Covid, ele dizia, se eu pegar, eu morro. E quando ele pegou, ele se abateu, foi entubado, teve uma parada, né, renal, os rins dele pararam, né, teve uma insuficiência renal, os rins dele pararam e depois ele veio a falecer. E era um camarada que eu falava com ele todos os dias, todo dia eu falava com ele, um amigo de verdade, eu senti muito, mas eu percebi que o espírito dele, sabe, que o espírito dele não estava firme, entendeu? Como diz esse capítulo, como diz Salomão, porque o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o abatido, quem o pode suportar? Né? Eu paro para pensar quantas visitas também o senhor já deve ter feito, que a gente pegou pessoas com espírito firme que estavam ali enfermas e tinham certeza, né, de uma vitória, tinham certeza de algo que ia acontecer, e outras que estavam. Eu vou contar uma curiosidade rápida, Marcelo. Uma vez eu fiz uma visita no Rio de Janeiro, fui visitar uma senhora, e ela chorava, 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 e eu perguntava para a filha dela, o que ela tem? E daí nós começamos a orar, chamei ela, dei um copo com água para ela, e eu perguntei para ela, mas o que você tem? O que está acontecendo? Ela disse, não, eu tenho quase certeza que eu estou com câncer pelas dores, pela falta de ar que eu estou sentindo. Eu tenho certeza que eu vou morrer de câncer por esses dias. E ela não tinha nada. É, aí a filha dela levou ao médico, fez, era uma gripe, entendeu? Uma gripe um pouquinho mais forte, tratou a gripe, ela ficou curada. E tem gente que se entrega em meio a essa luta. Eu ajudei um amigo pouco tempo agora, ele estava totalmente, cara, descabido, desesperado, falando coisas e dizendo que ia morrer, dizendo que estavam tentando matar ele no hospital. E por isso que quando eu estava internado, eu separei essa passagem, que eu dizia para Deus sem conhecer essa passagem, porque eu não sou conhecedor de tudo, Marcelo. Essa é a grande verdade. A gente não tem como gravar isso tudo aqui. Quando eu li esse versículo hoje, eu me emocionei, que eu falei, meu Deus, porque eu falei lá para o seu Aldo, que era meu parceiro crente lá de Tabatinga, eu disse para ele, vamos manter o espírito firme, seu Aldo, que se o nosso espírito estiver de pé, nós vamos vencer essa doença. Não vamos nos entregar. Eu cuido do senhor e você cuidar de mim. Vamos junto. Até hoje eu falo com ele, virou um amigo pessoal, me chama para ir lá. Então, é curioso, Marcelo. As pessoas se entregam. E eu quero abrir um pouquinho, que eu sei que o senhor tem muito a falar aqui também para acrescentar no meu comentário. Porque, rapaz, olha, o texto está dizendo aqui, porque eu gosto de ir falando o texto e contextualizando ele para que a gente possa entender melhor, né? O texto está dizendo aqui que a esperança e a força de vontade pode nos ajudar a vencer as dificuldades, as doenças, as enfermidades. Temos que ter É verdade. esperança, tem que ter força de vontade, temos que segurar. Mas se não houver essa esperança, essa força de vontade,
o homem perde o interesse até pela vida. Foi o que aconteceu com o primeiro exemplo que você deu. Então, se você perdeu o interesse pela vida, se você perdeu o interesse de viver, o interesse de conhecer, a vontade de viver, mantém vivo o doente. O câmara está doente, mas ele está querendo vencer. Eu, quando fiquei de Covid, que eu fiquei de cama, eu disse, não, Deus, eu não aceito. Eu acredito que eu vou viver até os 110 anos se tu não me arrebatar. Eu estou na flor da idade, eu sou um adolescente, eu preciso fazer muito para ti. Eu não quero ficar aqui, eu não vou ficar aqui desta maneira. Eu ficava incomodado, porque eu queria já fazer alguma coisa. Mas se eu tivesse desanimado, não existiria mais esperança para mim. E sem esperança, você não consegue alcançar os seus objetivos. Você tem que ter esperança, porque a esperança tem a ver com o futuro. E futuro é o olhar do crente, é o olhar do salvo, é o olhar daquele que tem fé. O que é a fé? É o firme E o fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então eu tinha certeza que eu estaria aqui agora com você. Eu criei certeza de que eu estarei amanhã com outro companheiro, outro colega. Como eu tenho certeza que eu estarei sempre agindo em favor das nossas vidas e do reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque mais importante para mim não é ter uma gravata bonita dessa. O mais importante para mim não é ter um quadro desse bonito. O mais importante para mim não é tomar uma água dessa num copo bonito. O mais importante para mim é o que Deus me deu. Deus me deu e deu a você um legado. E esse legado se transforma num propósito. E esse propósito é fazer a vontade dele. Porque eu e você sabemos de onde saímos, de onde Deus nos tirou, do abismo que ele nos tirou. A Bíblia diz que Deus pega os homens do entulho e os transforma em príncipe. Pega o homem do entulho e transforma ele, aquele indigente, para andar nos palácios. E eu que vivi numa casa de paxiúba, eu que vivi numa casa que as paredes eram de caixotes, de peças de caminhão, eu que vivi sem sanitário, eu que vivi a pobreza, eu que vivi vendo a noite toda a polícia sair correndo nos becos atrás dos meus colegas que tinham se perdido na droga, no vício, tinham se perdido no crime, eu entendo que eu precisava ter um compromisso com Deus. E eu tive esperança que eu sairia dali. Eu tinha esperança que eu não viveria mais lá. Eu tinha esperança que a Sapolândia ia ficar somente na minha memória como uma lembrança. Porque Deus iria agir e me colocou entre os príncipes na casa do Senhor. Essa sua palavra sobre esperança me lembrou um versículo para a gente citar aqui, né? De Romanos 12, né? Ele diz, apóstolo Paulo diz, alegrai-vos, pois na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. Então, é aquele texto, é aquele contexto que o senhor falou, né? A gente ter esperança, né? A gente se alegrar em saber que algo há de chegar, mesmo que nós com nossos olhos não conseguimos contemplar, mas com os olhos da fé, nós vamos tomar posse e acreditar. As pessoas ficam acreditando na modernidade e acham que a oração não tem importância. Muito pelo contrário. A oração tem uma grande importância nesse tempo e agora mais do que nunca, porque o ministério da intercessão, o ministério da oração, da busca, do compromisso com Deus é que nos fará caminhar a passos largos em favor da vontade dele, e o reino vai se expandindo, as escamas vão caindo dos olhos e nós vamos avançando. Curioso essa questão da oração que o senhor falou, e sobre acreditar e tomar posse, me veio à mente uma passagem em Atos dos Apóstolos, que o versículo diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E o curioso é que Deus atende a oração daquela igreja, se nós olharmos o contexto da história, e ele bate na porta, e uma menina atende a porta e diz a Pedro,
E aqueles que estavam dizendo, não, Pedro está preso. Menino, deixa de tolice que Pedro está preso. Então, muitas das vezes, se identifica com essa passagem que nós oramos, pedimos a Deus, mas, na verdade, nosso coração está cheio de incredulidade, não acreditando no poder daquele que ouve as nossas orações, tem poder para cumprir e fazer acontecer. É verdade, é verdade. Você vê que esse é o desígnio de Deus para nossas vidas. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu saio falando com Deus para que alguma coisa muito importante, transformadora na vida de alguém que estiver ao meu redor, ou alguém que se aproximar de mim, ou o ambiente que eu estiver, haja um milagre. Apocalipse capítulo 1, é claro, diz que nós fomos chamados para príncipes e sacerdotes. O príncipe, ele reina sobre pessoas, sobre comando de governo de pessoa. Mas nós que somos sacerdotes, nós trazemos uma mudança de ambiente. Quando a gente chega no ambiente, aquele ambiente é transicionado, é transformado num ambiente extremamente espiritual, porque agora quem chegou fui eu, quem chegou foi você. Por isso que quando eu estou com o microfone na mão no púlpito de uma igreja, eu digo, a maior autoridade desta igreja neste momento agora, depois do Espírito Santo de Deus, sou eu, porque o pastor me deu esse legado e Deus me deu uma ainda maior e autoridade eu para falar. Então, se você crer no seu profeta e no profeta que está, você viverá, você comerá o melhor desta terra. Legal. Eu lembro também da passagem, como você falou sobre, né, as nossas escolhas, a gente exercer a nossa posição no reino. Eu lembro da parábola de Jotão, lá no livro de Juízes, né? Quando, Juízes capítulo 9, salvo engano, quando Jotão, né, as pessoas se recusam a reinar, e Jotão faz uma parábola de certa vez o reino, né, das árvores decidiram constituir um rei e chamaram a figueira, né? Vem, figueira, e reina sobre nós. Ela disse assim, não posso, por causa do meu fruto precioso que tantos homens cobiçam. E ele chama a videira, né? E a videira também, não posso, por causa do meu óleo precioso. E tem mais um, e no final ele chama o espinheiro. O espinheiro, na verdade, eu vou reinar, mas vocês vão estar debaixo, né, da minha autoridade. Muitas das vezes, quem tem reinado é o espinheiro. Quem tem reinado é quem, na verdade, não foi chamado para vencer. Porque a igreja, ela não tem um espírito firme que possa o suster, porque não tem deixado o Espírito Santo reinar na sua vida. E aí se abate e é vencida nas suas batalhas, nas suas dificuldades. Porque quem tem reinado muitas vezes na nossa vida, na nossa casa, ou nas escolhas de alguns, é o espinheiro. Porque a igreja muitas vezes se recusa a reinar e não reconhece a sua posição no mundo espiritual. É verdade, ela fica intimidada, né? Jesus disse, olha, eu vou vos mandar para o meio dos lobos. Ele nunca prometeu que a minha vida e a tua ia ser um mar de rosas. Mas se a gente deixar, as pessoas vão oprimindo, as pessoas vão gerando opressão, as pessoas vão tirando espaço e nós vamos nos intimidando e ficando com uma desculpa de ser humilde. E essa humildade é humildade de covarde, porque nós temos que ser valente, nós temos que vencer esse gigante, nós temos que aprender a derrotar esses que são grandes para que a glória de Deus possa ser manifestada de maneira maior. Por isso eu oro a Deus, Deus tira o dinheiro da mão do ímpio e traz para a mão da tua igreja, porque a tua igreja vai investir em evangelismo, vai investir em missões, vai investir em assistência social. Deus faz com que o poder terreno esteja sobre a nossa vida com autoridade espiritual para a gente beneficiar as pessoas. Eu fico extremamente feliz quando eu, no meu trabalho, eu consigo gerar beneficência, benevolência, ações que possam trazer bem-estar social para as pessoas. E, às vezes, as pessoas perguntam, sim, mas o que adianta tu fazer isso, se isso é uma ação política de governo, mas isso não é evangelho. Quem te disse que não é evangelho? Porque quando as pessoas olham, elas veem em mim a figura de um sacerdote e elas expressam a gratidão sabendo que eu, de alguma maneira,
Deus me usou para levar esta bênção, para levar esta ação. E aí as pessoas conhecem o Cristo que eu prego sem entender de que haja, ou sem ver, ou me acusar de que haja ali um egoísmo, um separatismo. Porque Deus não separa, Ele une. Porque Deus, Ele agrega. E a igreja tem esse papel de chamar, de agregar, de andar ela no meio das prostitutas, de andar ela no meio do viciado, de andar ela no meio daqueles que estão precisando, porque Deus está nos chamando para os doentes, não é para os sãos. Os sãos não precisam, os sãos não precisam nem ouvir isso aqui que nós estamos falando. O que a gente quer trazer é sabedoria para as pessoas. Os sãos que vierem obter essa sabedoria e crescer em sabedoria, que usem em favor daqueles que estão lá fora. Glória a Deus. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. E finalizando... Nós temos 5 minutos. É o último? Nós temos 5 minutos. Vamos lá. Esse aqui vai ser rápido, mas é bem... Qual é o versículo? Versículo 15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Olha, a mente do homem sábio, ele está sempre aberta. Está sempre aberta para saber. Você vê aí, o texto é claro. Está dizendo que a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Eu estou sempre assim, ansioso, pronto para aprender. A minha esposa fica cobrando, a Marcela fica cobrando, o senhor não vai deitar, não vai doer. Eu estou sempre buscando, quero sempre conhecer, quero sempre entender, eu quero falar de tudo, ou de quase tudo. E eu quero compreender para que eu veja, de alguma maneira, uma forma de ver a exatidão de Deus. Eu tenho dito para os jovens, eu tenho dito para as pessoas, faça direito, faça jornalismo, tente pensar que você um dia vai estar numa cadeira na ONU, você não sabe a importância que é você, jovem, imaginar um dia chegar numa cadeira da ONU, o quanto você vai poder fazer em favor da humanidade. Isso é evangelho, porque evangelho é boas novas. É Isso verdade. é evangelho. Isso é evangelho do reino. Você está exercitando aqui aquilo que você vai viver nos céus. Você está exercitando aqui aquilo que Deus já tem pregado nos céus para que você venha fazer. Então, nós precisamos entender isso. E aí eu fico sempre vendo que nós precisamos estar pronto a aprender. Porque tem muita gente que acha que nós não temos condições mais de aprender pela nossa idade. Você é um jovem, você é um garoto, Cláudio. Eu não. Eu já estou... Então, o homem de mente, ele está sempre aberto para receber conhecimento. O seu ouvido está sempre aberto para ouvir as novas ideias, ideias constantes que estão se trazendo. Eu vejo desse jeito. Rapaz, se tu vê meu bloco de anotação de quantas e quantas coisas ainda sonho fazer, e talvez eu não consiga fazer 10%, mas eu não posso parar. Eu não posso deixar de fazer. Olha, Jesus disse, bem-aventurado aquele que quando o Filho do Homem vier esteja fazendo assim, esteja fazendo alguma coisa para o reino, esteja praticando, esteja construindo o reino nesta terra. E eu também tenho essa necessidade, né, de aprender. Eu sou muito curioso, então eu tenho necessidade de conhecimento. Se eu ouço uma palavra e eu não conheço o significado dela, eu vou ali pesquisar, eu vou procurar saber o que é aquilo. Se eu vejo um texto, eu vou procurar o contexto, eu vou entender o que Deus quer dizer. Eu gosto de ler um livro, eu gosto muito da Joyce Meyer, né? Foram livros, né? Um dos melhores livros que eu já li de Joyce Meyer é A Mente é o Campo de Batalha. Foi um livro que, assim, abriu a minha mente, me ensinou muito, acrescentou muito na minha vida, né? Você compartilhar a experiência e você conseguir adquirir a sabedoria, né? Adquirir o conhecimento, entrar naquilo que o autor ou que quem escreveu isso aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo, tenta trazer para você essa riqueza de conhecimento, né? Então, eu creio que Deus tem feito
coisas grandes da minha, na sua vida, na vida de quem está É, A assistindo essa gente, a live. gente recebe sempre algumas mensagens, e tem algumas que vale a pena a gente abrir e ver no WhatsApp. Alguém falou sobre a palavra pugnais. Eu digo, rapaz, a palavra é nova. Aí eu anotei e fui atrás. O que é ser pugnais? Você é pugnais. Você é combatente. Você usa da sua expertise. Você é combativo. Você é lutador. Você está entendendo? Essa é. Então, você está aprendendo sempre. E você vai aprendendo para enriquecer a vida das pessoas. O grande problema é que a gente vê as redes sociais hoje, a gente fica só querendo entender os outros, imitar os outros e receber os outros. E aquilo que a gente tem. Porque as pessoas não têm nem conteúdo para dar, estão aqui na frente, ensinando como mexer o bumbum. Está entendendo? Ensinando como dançar na boquinha da garrafa. Quem desce mais, quem desce em cima. Não, eu e o Cláudio, eu e o Cláudio estamos ensinando você a entender a sabedoria, usar a sua inteligência em favor de abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus negócios, de expandir suas tendas, de fazer a sua mente esticar, alargar a sua visão. Essa É questão do isso que nós conhecimento, estamos aqui. essa questão do conhecimento, pastor Marcelo, eu sei que nosso tempo já está corrido, mas esses dias eu recebi um vídeo do WhatsApp, né, de um rapaz que estava com aquele rosto da Frozen, né, do TikTok, mas ele ensinava as crianças a fazer aquela cruz do satanismo e ensinava a fazer com extrato de tomate, e ele foi muito criticado por aquilo, né? E ele dizia literalmente naquela mensagem dele: crianças, façam isso, né? E ele disse que, em resposta, né? Ele disse assim: ó, se teu filho tem 6, 7 anos, está no TikTok, ele está errado, que ele não tem idade para estar em rede social, né? A partir de 14 anos, salvo engano, 13 ou 14 anos, que já é permitido ter uma rede social, né? Então, você que está errado, deixando teu filho ter acesso a isso. Eu falo com um público maior, né? Mas a gente sabe que ele age de malícia, que ele fala com coisas, e a igreja, ela precisa trazer esse despertamento, essa necessidade do conhecimento, não só de transpor, de passar, de ensinar, de redarguir, mas também de ouvir e absorver, para que, quando nós somos contestados, como diz o apóstolo Paulo, quando pedirem a razão da nossa fé, né, a gente saber o que responder. Né? Que a triste coisa é quando alguém pede. Eu já participei de evangelismo, que eu peguei um cara que era muito bom de Bíblia, mas o cara era bom de Bíblia demais. E aí, se você está vazio, meu amigo, você vai pegar a balada. Né? Eu gostava muito de conversar com o arcebispo de Manaus, que faleceu agora recentemente. Ele era amante de Israel, mas ele era um camarada que conhecia muito. E com ele eu conhecia a teologia ambiental, porque ele era apaixonado por isso, se envolveu, e eu estou até terminando um artigo agora sobre isso, que eu devo estar lançando amanhã ou depois de amanhã sobre isso aí. Agora, o que você tem razão é nesse processo de que você precisa entender que você precisa dar alguma coisa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu que o seu único filho, porque ele seria a salvação para o mundo. E o que é que nós estamos dando como cristão? A igreja, ela erra até quando ela declara que as crianças são o futuro. É balela, a criança não é o futuro, a criança já é o futuro. A criança já é hoje o ministério mais importante que tem na igreja, principalmente nesse processo de pandemia, porque o processo híbrido de ensino está tomando conta das nossas crianças para lhe trazer o ensino da escola. Então, nós precisamos fazer isso através da igreja. Vamos começar a colocar as titias da Escola Bíblica Dominical nas redes sociais, vamos começar a levar eles a entenderem de maneira lúdica, ensinar, porque isso que é importante, porque as crianças não serão o futuro, elas já são igreja de hoje. E nós precisamos acordar e vivenciar isso.
Amém. Louvado seja Deus. Eu fico feliz, né? A gente está caminhando, né, Marcela? A igreja de hoje, ela caminha. A gente faz críticas, mas são críticas construtivas, né? Crítica Claro. para que haja uma melhora, crítica para que haja um crescimento, crítica para que se busque o conhecimento, né? E o conhecimento, como diz o texto, né? O ouvido dos sábios, procurar o saber, procurar passar, procurar fazer o melhor, né? Trazer Eu seminários, sei, trazer. eu sei que às vezes até você pode se sentir incomodado, desconfortável com as minhas afirmativas, mas eu estou afirmando dentro do universo teológico, no universo teológico daqueles que pensam a igreja, aqueles que pensam e trabalham a igreja, aquela nata pensante que se a igreja não tem, deveria ter, para ela pensar e para ela avançar e para ela crescer, porque a Criar CNBB se uma, reúne. criar Claro, estratégias, né, Marcelo? claro, a CNBB se reúne todo mês e os espíritas se reúnem constantemente. Todo mundo está se reunindo para levar em massa o seu conhecimento, o seu fator. O Supremo Tribunal Federal está criando estudos e mais estudos para impedir que cristãos evangélicos venham se candidatar, porque acham que a base, a plataforma política deles, ou eleitoral, ou eleitoreira, como eles dizem, vai ser as congregações, as igrejas do povo, que é um absurdo no país que nós dizemos que é laico, que nós temos liberdade de poder vivenciar a nossa religião, as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas canções. Finalzinho do programa, eu sei que tem muita coisa para a gente falar, eu sei que tem muita coisa. Você vai voltar aqui, não vai? Você, em nome de Cláudio. Jesus. Só sou convidado, eu volto. Tá bom. E, Cláudio, é o seguinte, eu vou colocar uma canção aqui, uma música, eu quero que você faça suas considerações finais, enquanto eu procuro aqui uma música, e daqui ainda vamos terminar com você orando, para que todas essas palavras, toda essa mensagem que foi trazida, ela possa concretizar, realizar, criar firmeza, ela possa concretar no coração, impregnar a alma, a mente dos ouvintes, das pessoas que estão ligados conosco aqui. Por favor. Suas considerações finais. Aleluia. Eu quero aqui agradecer a todos que participaram, agradecer ao senhor, né, pastor Marcelo, por essa rica oportunidade e dizer que foi um prazer poder participar e ler e aprender com esta palavra maravilhosa, gloriosa, que eu tanto amo, que eu tanto desejo, que eu tanto busco, que nós possamos, nessa noite, né, crescer no conhecimento e na graça de Deus. Eu quero deixar uma passagem que eu falo onde eu vou, onde eu passo, eu gosto, eu amo. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda o pouco que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém, nós não somos daqueles que nos desviamos para a perdição, mas sim para a conservação da alma em Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso que a gente crê. A gente é daqueles que não tem tempo de olhar para trás. A gente só olha Amém. para o retrovisor para poder agradecer a Deus porque nós estamos avançando. E numa velocidade de reino. De reino. Olha, que Deus abençoe a sua casa, Cláudio, que Deus traga graça sobre a sua vida, sobre o seu Amém. ministério, que venha enriquecer, alargue suas tendas, que o milagre se estreite em sua direção, que as bênçãos de Isaac, aquelas que são 100 vezes mais segundo a semeadura que você proporciona na minha vida e na vida da minha família, te alcance e que nós possamos glorificar a Deus ainda pela sua vida continuamente, porque você é um homem de Deus, você é uma bênção. Amém. Diga ao seu pastor que eu estou aguardando ele, já mandei várias mensagens, sei que ele é um homem ocupado, para ele estar aqui comigo, que vai ser um prazer. Ainda tem 12 dias e 13 dias, eu quero ele aqui com a gente, porque ele é um homem extraordinário, tem um coração, um pastor do amor, pastor Borrego, Eu Reginaldo costumo Borrego. dizer que ele não é pastor, né? Ele é pastor, né?
Ele é um pai antes de ser pastor, né? É um grande amigo, um homem de Deus. Ele, pastor Eliette, são bênçãos na nossa vida. Qualquer hora eu vou lá comer aquele peixinho que a pastora Eliette faz. Ó. Pá! Amém. Eu É vi bom hoje, demais. eu vi hoje um status aí, se eu tomando um café de excelência na casa de um amigo meu, né? Nós estávamos lá com o Tarcísio, né? O missionário Tarcísio também. Nós fomos tratar de alguns assuntos e foi muito bom a gente estar lá. Levei as minhas pedras preciosas, a pastora França, levei a Marcela e Cristine, e nós aprendemos muito lá com eles sobre alguns temas a qual fomos debater. Foi muito bom e foi, então, com uma mesa de excelência, né? Um banquete Amém. com pão de várias qualidades, e ele com aquele lado dele chique, né? E agora É, ele mesmo faz o café e é verdade. ele pesa o grão para não sair. É minucioso, né, meu? Eu também, aquele café ali é coisa de Para primeira, não, né? então, para não mudar a textura do sabor e tal. Então, o É. peso tem que estar ali com a quantidade d'água certa, com a pressão da água dentro da E caloria a adequada e temperatura tal. da água, meu Deus. Eu falei, Ele deu rapaz, uma, ele deu uma aula. Ele. só para fazer aquilo ali é ele e a Elaine, né? Não tem outro não. Eu boto a água para ferver, jogo o pó e jogo para cima. E É aquele claro. jeito. Obrigado, pastor Marcelo. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Deixa eu Vamos lá. colocar aqui um fundo musical. Por favor, nos leve em oração. Amém. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Queremos render-te graças, ó Deus, pela rica oportunidade de estar aqui nesta live. Que esta palavra possa trazer conhecimento, bênção para os meus irmãos. Continua abençoando o pastor Marcelo, seu ministério, sua casa, sua família. Pai, que em nome de Jesus só possa alcançar Manaus, o Brasil, esta nação. Nós oramos pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, pelos nossos prefeitos. Senhor, em nome de Jesus, traz a tua bênção sobre os nossos políticos, sobre a nossa liderança. Dá uma sábia direção, Senhor. Nós estamos falando do livro de sabedoria, o livro de provérbios. Cristo, traga uma luz à nossa mente, nos abençoe nesta semana, nesse término de semana, que as tuas bênçãos possam nos perseguir, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Um abraço, meu irmão, Deus te abençoe. A paz do Senhor, Desliga pastor aí, fecha Marcelo. aí, que eu ainda vou dar uma palavra aqui com o pessoal. Amém. Um grande abraço, daqui a pouco a gente se fala. Muito bem, gente, olha, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar aqui conosco. Nós ouvimos aí o Cláudio trazendo grandes ensinamentos. A cabeça do Cláudio é fantástica, ele é uma pessoa extremamente privilegiada, com uma mente sensacional. E assim como ele, eu quero que você entenda o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer fazer grandes obras nas nossas vidas. Eu quero lhe convidar para amanhã nós estarmos juntos. Amanhã nós vamos estudar Provérbios de número 19 e vamos começar essa jornada, essa trajetória que a gente tem aí, trazendo as diretrizes práticas para este mundo plural. Grande abraço, que Deus abençoe cada um e a todos. E, olá mundo, não deixemos de proclamar o amor de Deus em sabedoria. Tchau, gente.